E pessoal, hoje eu vou falar sobre O Homem do Norte com spoiler. Pra quem já assistiu e quer bater um papo aqui sobre quais são as coisas que são legais do filme e quais são as coisas que não são tão legais. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Coves, dá um like do vídeo, curte o canal pra não perder nada. Tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que tá acontecendo na cultura pop. Então o filme ele vai trazer uma disputa de família entre um rei e o seu irmão bastardo, que vai envolver o seu filho, e toda a história vem dessa premissa. É um filme muito sangrento, muito violento, com muita ação. É uma boa diversão assim para um público específico, não é todo mundo que vai gostar desse tipo de violência um pouco mais crua, embora tenha algumas cenas também que deixaram a desejar. Então a partir de agora eu vou falar sobre todos os detalhes assim que foram importantes na hora de assistir o filme. Então a história começa com o rei vindo para casa, para sua família, encontrando o seu irmão, meio-irmão, e ele já está ferido de guerra. Ele faz um ritual com o seu filho para fazer como se fosse uma passagem para a vida adulta, deixando ele encarregado de vingar a sua morte. Toda essa parte aí foi muito legal, muito interessante. E aí a gente tem a cena que é justamente da morte do rei com o seu irmão e a criança ali fugindo. Então o filme poderia ter sido resolvido todo ali no começo se a criança tivesse morrido, mas ela conseguiu fugir. Mas antes de fugir ela ainda cortou o nariz de um cara fora, e essa foi uma das cenas mais legais do filme. E aí a história vai dar um salto de alguns anos em que essa criança se torna um homem bombadão e que ele vai começar a trabalhar para uma outra família de vikings, pilhando, fazendo todo o serviço violento da época. Numa dessas vilas que eles invadem, ele vai conhecer a moça bonitona que vai fazer o seu par romântico durante o filme. Essa parte também foi bem direta, assim, um pouquinho rápida demais também para aparecer a sua amada. Mas a pior parte foi quando ele descobre que seu tio está num outro lugar e já não é mais rei porque foi deposto logo depois que matou o pai dele. Aí a solução que ele encontra para ir encontrar o tio dele foi bem absurda, ele se transformar num escravo. Foi uma solução fácil e muito estúpida também, né? Quem é que ia escolher ser escravo? Ele poderia fazer qualquer outro tipo de papel, se apresentar lá, já que ninguém ia lembrar dele, ele poderia se apresentar como um guerreiro, como qualquer outra coisa, mas menos como escravo, ok. Mas isso foi uma solução fácil para ele poder ir lá e ficar perto da família, e aos poucos ir buscar a sua vingança. E também a moça foi para o mesmo local, e aí chegando lá também, ele dá um jeito de ser escolhido para ficar naquela família e não ser vendido como escravo mais adiante. E a moça também vai ficar. Todas essas soluçõezinhas aí foram meio fáceis demais e meio a calhar no roteiro. Mas depois disso o filme parece que engrena, então ele vai descobrindo como é que a família funciona ali, ele protege o seu meio-irmão numa disputa de um esporte meio estranho. A partir disso ele ganha a confiança da família e depois acontece um evento místico em que ele vê um animal que o observa e ele faz contato com o cara que orientava o seu pai, líder espiritual, que vai dizer o que ele tem que fazer para encontrar uma espada que só funciona na noite, só funciona no escuro. Então essas também foram as partes bem místicas do filme, mas isso funcionou direitinho, assim, não teve problema nenhum, porque isso vai dar toda a forma de como ele vai conduzir a sua vingança. Então ele se desloca para justamente conseguir essa espada, ele luta com um cavaleiro moribundo ou meio morto, e consegue pegar a espada. A partir disso ele começa a fazer pequenas vinganças, matando os capangas do tio dele, e essas partes são realmente bem legais. Ele faz um terrorismo violento ali com aquela aldeia, e lá pelas tantas ele acaba que se revela para sua própria mãe, e aí que tem o plot mais interessante do filme, que é quando a mãe fala que ela que ordenou que o tio matasse o seu marido. E obviamente que ele não aceita, foge do local e depois vai voltar para continuar a sua vingança. Então, a mãe se mostra totalmente sem caráter, mas foi a parte mais legal, assim, que a gente não estava esperando de acontecer. Foi uma sacada muito inteligente. E aí ele volta e mata o filho do tio. E a coisa começa a ficar mais violenta. Logo na sequência ele é capturado, ele é espancado, mas ele esconde o coração do filho. Essa parte também foi super legal, achei bem interessante. E a forma como ele foi perspicaz para manter a sua vida, porque daí ele não entrega o coração do filho ali e o tio vai querer com toda certeza. E aí se encarrega para a parte final do filme, onde ele vai enfrentar sua mãe. E aí ele acaba matando a mãe, acaba matando o seu irmão pequeno ainda, meio que quase num acidente, um reflexo. E aí a gente parte para a batalha final. A batalha final eu achei
uma tristeza, porque eles desperdiçaram todo o filme, um filme legal, para fazer uma luta final no escuro, perto de um vulcão, em que não dá para enxergar nada, fica só a silhueta deles lutando ali, então isso foi um completo desperdício. O filme todo tem uma película clara, que é muito legal. Para que foram fazer a cena final, a melhor luta dela, no escuro, com poucos detalhes? Foi um desperdício completo. Então isso pra mim estragou o ápice do filme, esse tipo de luta lá no final. E ainda mais quando a gente viu que ele tira a cabeça do seu tio, do seu oponente, ele consegue realizar sua vingança, mas ao mesmo tempo ele morre, não dando abertura nem para uma continuidade. E aí aparecem seus filhos e ele indo para Valhalla. Então realmente o final poderia ter sido muito melhor conduzido. Então a gente teve uma luta que não deu para ver detalhes, a gente teve a alucinação dele antes de morrer, que também poderia ter sido melhor trabalhada, mas via de regra é um filme bem legal, assim, dá pra assistir, dá pra se divertir, e eu confesso que estava esperando um pouquinho mais, assim, desse filme, um pouquinho mais do final. E o que vocês acharam do filme? Curtiram? Quais foram os pontos que vocês acharam melhores e quais foram os pontos que vocês acharam piores? Ou se vocês curtiram tudo mesmo, comentem aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.